Conversar agora sobre o Novembro Azul. Estou recebendo aqui no estúdio o urologista da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Dr. Arie Carneiro. Bem-vindo. Tudo bem? Prazer te receber, viu? Prazer estar aqui. E também o Tiago Machado, que é psicólogo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Obrigada também pela presença. Vamos começar, antes de mais nada, falando sobre os números, né? Porque eles são alarmantes, eles assustam de fato. O câncer de próstata, ele é responsável por 10% das mortes de cânceres entre homens, é isso? O câncer de próstata ele é o segundo tumor que mais mata o homem. Então ele é bastante frequente na nossa população. E ele acaba acometendo 1 a cada 6 homens entre nós. Então toda rodinha de amigo que a gente tiver, 1 em 6 homens vão ter o câncer de próstata. E é um câncer que tem alto potencial de cura, então não é que vai matar todo mundo, mas é uma doença bastante frequente, principalmente nos homens mais velhos. Tá. E a partir de que idade é o momento ideal para a gente começar a se preocupar? A Sociedade Brasileira de Urologia e uma convenção internacional, eles recomendam que todo homem, a partir dos 50 anos, eles comecem a investigar ou a procurar o câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata ele não tem sintomas, então não adianta a gente esperar sentir algo para buscar o médico. É preciso que a gente faça um rastreamento, que a gente chama populacional, com exames bem básicos, que é o PSA e o exame de toque. Sim. Então, todo homem a partir dos 50 anos deve começar a fazer esses exames, e homens da raça negra ou com algum antecedente familiar, pai, tio, com câncer de próstata, também devem começar antes, para prevenir essa população de maior risco. Tá. Aí você tocou no ponto fraco, né? A gente fala do toque. Vamos falar sobre isso, né, Tiago? Porque em pleno século XXI, é impressionante que a gente ainda tem essa associação que muitos homens fazem com relação ao exame e à perda da virilidade. Por que isso ainda acontece? Eu acho que são duas situações, né? A anterior seria, como o doutor Arie comentou, que é a se precaver. Então, quer dizer, as pessoas ainda têm muito preconceito de fazer o exame, de procurar isso anualmente, por medo de virar chacota, de falar com os amigos, ou mesmo falar que fez. E tem a situação posterior à cirurgia, que pode gerar um problema da parte sexual. Sim. Que também é outro tabu, principalmente quando a gente fala da população masculina. Porque a cirurgia em si pode trazer algumas consequências e deixar algumas sequelas. Isso. Voltando um pouquinho no Por isso toque... que é melhor a gente prevenir, né? O exame de toque retal ele tem chabu porque muitos homens acham a questão da virilidade, da masculinidade. Mas é um exame que, importante falar, não tem dor, demora menos que 1 minuto, é rapidinho, a gente pode sim suspeitar do câncer de próstata e prevenir. A próstata ela é localizada numa região que passa muitas coisas importantes, inclusive o nervo da ereção. Então, o tratamento do câncer de próstata, que é a cirurgia ou radioterapia, pode sim levar a uma disfunção erétil. No entanto, se o diagnóstico do câncer de próstata é precoce, é feito inicial, os tratamentos são bem menos invasivos. E a gente consegue preservar hoje a maioria dos pacientes a função sexual. Tá. Então, hoje não significa mais tenho câncer de próstata, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar impotente. Hoje, os tratamentos modernos, em tumores diagnosticados precocemente, a gente consegue preservar a função na maioria dos pacientes. Eu acho que essa é uma mensagem importante para deixar para eles. Agora, com relação ao comportamento dos homens, da sociedade de uma forma geral, essas piadinhas que muitas vezes rolam no WhatsApp, nessa época do Novembro Azul, eu acho que isso tudo também ajuda a fortalecer esse estigma que existe em cima da prevenção, né, Tiago? Sim, porque eu acho que a população, de uma maneira geral, a população masculina já tem uma dificuldade de aceitar fazer esse exame periódico. Quando já tem um tom jocoso, provavelmente o paciente, a população masculina, que já normalmente já não faz exame periódico, né, diferente acho que da população feminina, que é condicionado desde a adolescência, uma vez por ano, fazer exames de check-up, o homem às vezes começa com 40, 50 anos, já que seria uma atitude que ele poderia começar muito antes. Já tem muitas doenças que poderiam aparecer, né, poderiam ser diagnosticadas se o homem já fizesse esse exame de maneira periódica. Então, eu acho que principalmente as piadinhas, faz com que a pessoa se anima mais ainda, principalmente pela falta de informação, do Dr. Arie comentou, né, que não dói, que é rápido, e eles ainda acabam tendo um preconceito para iniciar
o primeiro exame e perceber até que isso é uma coisa tranquila que daria para fazer. A gente poderia ajudar a mudar essa mentalidade dentro de casa já, com os meninos, com os adolescentes, conversando sobre a saúde masculina também, assim como as meninas começam muito cedo já a serem examinadas, a cuidar, a entender um pouco mais sobre o seu corpo e a sua saúde. Você acha que essa mudança de mentalidade pode acontecer de repente dentro das casas? Com certeza. Eu acho que tem que ser dentro das casas e também partir, como vocês, do sistema de saúde, fazer uma campanha mais propositiva. Eu, como urologista, você não faz ideia de quantos WhatsApps de brincadeira eu recebo nesse mês. De pacientes, amigos, familiares. Você faz uma ideia, né? Mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que trazer para casa que o homem precisa se cuidar. A gente está vivendo mais tempo, a gente está tendo uma longevidade, a gente pode ter uma longevidade com qualidade. Como foi falado, o homem não tem a cultura de se cuidar. O homem ele não vai ao médico sem sentir alguma coisa, sem ter um sintoma, diferente da mulher. Então, a gente precisa que em todas as fases do homem, ele precisa ter uma consulta. Por exemplo, na adolescência ele vai estar iniciando a fase sexual, ele precisa ter orientações sobre doença sexualmente transmissível, ele precisa discutir fertilidade, ele precisa discutir essas coisas. No adulto jovem, ele também vai casar, ele vai querer ter filhos, ele precisa ter orientações que possam ajudar ou prevenir alguma doença mais séria. E no adulto mais idoso, no homem mais idoso, o câncer de próstata, a reposição hormonal, como que ele vai envelhecer com melhor qualidade, conseguir ter uma qualidade de vida adequada até seus 80, 90 anos. Você falou sobre a questão da fertilidade. Tem alguma relação câncer de próstata com a infertilidade masculina? Não tem uma correlação direta. O que a gente pode dizer é que se eu vou tratar um câncer de próstata, a gente acaba retirando a próstata. A próstata ela é responsável por produzir o líquido seminal que alimenta o espermatozoide. Então, quando a gente retira a próstata, acaba retirando toda essa função. Então, ele passa a não ter ejaculado mais. E daí o homem não pode ter filho a não ser por reprodução assistida. Que é possível hoje você coletar espermatozoide do próprio testículo e gerar isso não tem necessariamente que ser feito antes, então, antes da cirurgia ou antes da retirada da próstata? Você pode. Pacientes que têm intenção de ter filho, a gente costuma perguntar, a gente pode coletar e armazenar ou congelar espermatozoide e pode ser utilizado com esse fim. Mas caso ele não tenha feito, e ele acaba tendo uma necessidade, um novo relacionamento e queira ter filho, é possível coletar do próprio testículo. Então você não é que você vai estar tirando para sempre a capacidade de fertilidade desse paciente. Vamos falar do comportamento agora da companheira ou do companheiro desse homem. Como é que essa pessoa que está ao lado desse homem que de repente está resistente para fazer o exame, ou até mesmo que está enfrentando agora a doença, enfim, já está ali instalada, estabelecida, como é que essa pessoa que está ao lado pode ajudar? Eu acho que é fundamental a participação da família e principalmente da companheira. Somente após a cirurgia, se tiver uma disfunção erétil, a conversa com a companheira, principalmente de orientar ele a não deixar isso seguir, porque às vezes as pessoas vivem uma péssima qualidade de vida simplesmente pela falta de informação. Pela falta de diálogo, Pela falta de diálogo. E principalmente a gente não pode esquecer que o paciente, quando vai ser submetido à cirurgia, ele também acabou de receber um diagnóstico de câncer. Então ele também está impactado pela questão da própria palavra câncer, né? Então a cirurgia, o tratamento, o acompanhamento, só isso já seriam situações que poderiam gerar transtornos ansiosos e transtornos depressivos, que também prejudicam principalmente a questão da masculinidade, da disfunção erétil. Tá certo. Agora, falando sobre a retirada da próstata, é necessário fazer uma reposição hormonal depois da retirada? Não, o que acontece é que como a próstata é uma doença de homens de mais idade, homens de 60, 70 anos. Então, ela acontece num período muito parecido com o que começa a ter a diminuição da produção de testosterona. Uma coisa não tem muita correlação com a outra. A testosterona ela é produzida pelo testículo. A próstata, na verdade, ela não tem nenhuma correlação com a testosterona. Então a gente pode retirar a próstata e o paciente tem uma produção de testosterona regular, normalmente. No entanto, na fase que o paciente tem o câncer de próstata, é a fase que tem uma deficiência de testosterona. Então acaba juntando as duas coisas. Acaba coincidindo os períodos e a gente acaba tendo que fazer um tratamento de reposição hormonal em pacientes idosos que a gente acaba diagnosticando um câncer de próstata.
A grande questão da reposição de testosterona e câncer de próstata é que, após o diagnóstico ter sido feito do câncer, você não pode mais repor a testosterona. Porque a testosterona pode ajudar a crescer mais rápido esse tumor. Então a gente precisa primeiro curar o paciente do câncer de próstata. Ele pode ser um alimento do tumor. Pode ser um alimento, exatamente. Ele é o combustível do tumor. Não é que ele gera o tumor, mas ele é o combustível. Então ele faz com que o tumor cresça de uma forma mais rápida. Então eu já preciso primeiro curar o câncer e depois a gente volta a repor a testosterona no paciente de uma forma segura. Porque ao longo da vida do homem já existe uma produção de células natural que acontece na próstata, né? Quando o tumor se instala é que existe um problema com essa produção de células, não é isso? Perfeito. A próstata, ela vai crescendo para sempre. Todo homem vai sofrer do aumento benigno da próstata. Então, é um aumento contínuo. Então, isso é fisiológico, é normal? É fisiológico. Quem tiver a felicidade de ver bastante, vai ter uma próstata grande. Então, ela vai continuar crescendo. Só que esse aumento benigno da próstata pode gerar nenhum problema, ou ela pode ter aquela dificuldade de fazer xixi. Ele obstrui o canal de xixi e o paciente demora para fazer xixi, ele fica no vaso muito tempo para fazer xixi. Não tem nada a ver com câncer. Só que em algum momento isso pode dar uma mutação e esse aumento benigno passar a ser um aumento maligno, que gera o câncer. E começa a ter uma proliferação equivocada da célula, que é o câncer, propriamente dito. E existe algum dado que mostra que os homens estão descobrindo os tumores de próstata mais tarde, em fases mais avançadas ou não? Existe algum estudo que mostra isso? Não, o que está acontecendo, eu acho que apesar do preconceito, o homem está buscando mais o serviço e a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais precoce. E isso ajuda. Porque quando a gente faz diagnóstico precoce, eu tenho cirurgia robótica, eu tenho HIFU, tenho tecnologias que eu trato muito fácil esse paciente. Teve uma corrente no passado, em outros países, para parar de fazer o PSA e o toque retal todos os anos. E hoje a gente percebeu que esses pacientes estão tendo câncer de próstata mais agressivo. Então, voltou a dar essa orientação de após os 50 anos, todo ano o homem tem que procurar saber se está tendo algum problema mais sério ou não. E é interessante essa mudança de comportamento que a gente percebe entre homens e mulheres, né? A gente fala todos os anos a respeito de câncer de mama, a respeito de câncer de próstata. A gente é sempre entusiasta dessas campanhas, afinal de contas também faz parte do nosso papel. Mas dentre essas conversas, a gente já trouxe várias vezes mulheres que já passaram por isso, dando seus relatos, compartilhando essas informações para falar justamente da importância. Com os homens é um pouco mais difícil. O homem tem um pouco mais de dificuldade de falar sobre esse processo, depois de ter passado por isso, compartilhar e se desnudar e mostrar um pouco desses medos? Sim, principalmente com a associação com a perda da virilidade. Ele ainda tem muito medo de ter o estigma de não estar potente, de ter um câncer, de ter o estigma de ser uma pessoa que tem uma disfunção erétil. E isso acaba sendo um papel de gozação. Então isso acho que acaba inibindo ele até de falar a respeito, inclusive como depoimento para outros homens que poderiam não passar por isso e por causa da falta de informação ou por causa do preconceito ainda não fazem o exame ou até seguem no tratamento. Uma coisa legal eu acho que a mulher é o nosso maior aliado. Hoje, metade dos meus pacientes que fazem consulta de rotina foi a mulher que agendou ou mandou ele agendar. E levou ele pela mão no consultório. Então, a mulher é hoje o nosso maior aliado, eu preciso delas, porque é elas que fazem eles irem lá. Que seja uma mãe, uma irmã, uma cunhada, uma esposa, enfim. Exatamente. E é o papel da companheira que você já tinha perguntado, assim, quanto é importante ela, talvez tenha informação e não tenha esse preconceito, também conversar com o esposo, de não deixar ele passar de 50 anos e nunca ter feito o exame. Então bora lá, né, gente? Até porque falar sobre isso, expor a situação, né, abertamente, eu acho que é um sinal de maturidade tão grande que eu acho que os homens, né, estão precisando mostrar um pouquinho isso também e compartilhar um pouco mais para se darem o exemplo, com né? Certeza, isso é muito importante. Certeza. Bom, fica o recado então, Novembro Azul tá aí. Não é só em novembro que é para fazer isso, é para fazer o ano todo, tá? Mas existe um mês em que a gente chama mais atenção para esse assunto. Então a gente espera que esse recado tenha atingido o maior número de pessoas possível. Se não tem, as mulheres que estão assistindo, que tem um companheiro, alertem também, pessoas da família, pais, irmãos. Está na hora da gente levar esse recado para o maior número de pessoas. Deixa eu agradecer então o doutor Ariê Carneiro e também o Tiago Machado, o doutor Ariê que é urologista e o Tiago que é psicólogo, ambos da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Até uma prazer, próxima, viu? Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, até.